Querida igreja, bom sábado. Feliz sábado, Deus abençoe a todos. É um privilégio para a gente estar aqui nesse ambiente agradável, nesse ambiente em que podemos abrir a palavra de Deus, podemos nos confraternizar uns com os outros, e viemos aqui nos reunir, viemos aqui com o objetivo de crescermos e em espiritualidade, crescermos também em fraternidade, nos interagindo uns com os outros e tendo o privilégio, queridos irmãos, de ter a palavra do Senhor como sendo aquela que nos guia, como sendo aquela que nos direciona, aquela que faz com que realmente a gente firme os nossos passos. Muitas vezes, quando os nossos passos estão meio desequilibrados, quando a gente vai até a palavra de Deus, a gente encontra o conforto, o alento e principalmente o direcionamento. E é só disso que nós precisamos, de tudo isso que nós encontramos na palavra de Deus. Todas as vezes que nós vamos para a palavra de Deus, ela tem algo a nos ensinar. E Deus, através da sua sabedoria, através do seu amor, todos os textos e todas as histórias que estão relatadas na Bíblia, só tem um objetivo: alcançar o teu e o meu coração. Todos os ensinos, toda a intenção, toda a palavra revelada, toda a história escrita, toda a lição que é tirada, todo o conteúdo de Gênesis a Apocalipse, toda a intenção da palavra de Deus é fazer com que eu e você despertemos para o amor de Deus que está revelado aqui através da sua palavra. E foi por isso que a gente veio aqui. Nós viemos aqui com esse objetivo: descobrir o amor desse Deus. É bem verdade que durante a semana, a correria muitas vezes faz com que a gente deixe de nos encontrar com Ele através da leitura, através da oração. E no sábado nós temos o privilégio de encontrar aqui um lugar em que a gente se encontra para abrir a palavra de Deus e assim ter a certeza do direcionamento dele. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive ao ler esse texto sagrado, que está relatado no livro de Lucas. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que serviu para a minha vida e aquilo que eu quero compartilhar com vocês, aquilo que fez com que a minha mente despertasse, para que a mente me despertasse para algumas coisas na minha vida e que eu acredito que pode te ajudar também. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Nós estamos no final de semana em que muitas pessoas estão se reencontrando com a igreja, estão se reencontrando com os irmãos, estão se reencontrando com Deus. É o final de semana do reencontro, aonde todos nós que estamos frequentando aqui a igreja, vamos em busca de alguém que um dia já esteve sentado nesses bancos e por uma situação ou outra, eles então se afastaram e tiveram algumas impossibilidades de estar aqui conosco. Esse é o final de semana que toda a América do Sul se direciona para buscar aqueles que já tiveram ao nosso lado, e é um privilégio tê-los aqui em nosso meio novamente. Por isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, e a gente vai fazer uma oração, para assim pedir a iluminação do Espírito Santo e a gente ter o ensino para a nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai querido, é a Tua palavra, Senhor, quem organiza todos os nossos pensamentos. É a Tua palavra, Senhor, quem nos ajuda a decidirmos aquilo que é necessário para a nossa vida. É a Tua palavra, Senhor, que iluminada em nossa mente, através do Espírito Santo, que nos ajuda a permanecer fiel ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Portanto, Pai, direciona agora a nossa leitura, e que nós tenhamos agora um entendimento da Tua palavra e que sirva de forma prática para a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não posso deixar de falar também com nossos amigos que estão assistindo a gente aí no YouTube, nossos irmãos que estão assistindo, nossos amigos que estão assistindo. Então, que você possa aproveitar, assim como a gente está aproveitando presencialmente aqui a leitura da Bíblia, e você que está de alguma forma impossibilitado de estar aqui com a gente, que Deus te abençoe aí onde você está também, e logo, muito em breve, nós esperamos nos encontrar todo mundo junto aqui, quando passar essa fase, para que a gente possa ter então um louvor bem mais forte
forte ainda com a sua presença aqui no nosso meio, tá bom? Então você também abra sua Bíblia ou acesse no seu celular aí o livro de Lucas, capítulo 15. Sem falar, então, temos aqui também, não podemos deixar de falar dos amigos que estão aqui conosco, que foram convidados por alguém, algum irmão, enfim, de preferência, você que está aqui conosco pela primeira vez, pela segunda vez, que já veio algumas vezes aqui, nós queremos dizer que nós nos sentimos muito alegres com a sua presença, mas Deus mais ainda, porque você se organizou de tal forma que você dedicou esse tempo para estar aqui abrindo a palavra de Deus e aprendendo conosco. Então, se sinta muito bem no nosso meio, né? A gente fica feliz pela sua presença também. Vamos então refletir e vamos então aprender algumas lições para a nossa vida. Aqui no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 11, tem uma história bem interessante que Cristo contou, e essa história traz um significado e uma lição muito prática para a minha vida, e eu acredito que para a tua vida também, que está assistindo aqui conosco, porque conta a história de um pai com 2 filhos, e o interessante é que no relato do capítulo 15, versículo 11 até o 32, não aparece a mãe. Possivelmente esta família era uma família em que a mãe já não estava mais presente, possivelmente já tivesse morrido, porque o relato ele se volta totalmente para 2 filhos e de uma forma mais ampla para a ação amorosa e perdoadora de um pai. Porém, essa parábola que nós vamos ler aqui rapidamente, ela é a continuação de 2 outras parábolas que está relatado também no capítulo 15. Então, se a gente voltar rapidamente aqui nos versículos 3 em diante, nós vamos ver que temos aí uma história falando da ovelha perdida. Se você for para o versículo 8, você vai ver então a história da parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, até que Jesus conta a terceira história. E vocês perceberam então que Jesus se utilizava muito das histórias para poder internalizar um grande ensino. Afinal de contas, a história que a gente conhece na Bíblia como parábola, ela tem a capacidade de ensinar através do nosso cotidiano um ensinamento muito prático e muito real, que está fora do nosso cotidiano e que Cristo queria que a gente colocasse em prática no nosso dia a dia. E então ele ensina aqui a história de compaixão, a história de rebeldia. Nessa história tem indiferença, nessa história tem arrependimento, essa história daria um filme, e esse filme mexeria com todos os teus sentimentos, faria você ter raiva, faria você ter pena, faria você ter dó, faria você se sentir emocionado, faria você se sentir indiferente, porque só nessa parábola Jesus consegue reunir todos esses sentimentos para poder trazer um ensino poderoso. E é justamente isso que eu quero ler contigo agora, sim, no versículo 11, a gente vai ler pontuando e a gente vai aprendendo algumas coisas para a nossa vida. Versículo 11, a primeira palavra que está escrita aí, qual é? Qual é a primeira palavra aí na sua Bíblia, no versículo 11? Continuou. Isso dá a entender que já existia o quê? Outras histórias anteriores. Então ele está continuando as 2 outras histórias que ele contou no início. E a gente vai então interagindo com essa terceira história. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu, ou seja, o pai repartiu os haveres, ou seja, tudo que ele tinha, o pai dividiu para os 3. E então deu a parte para esse filho mais moço. Versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta ou vivendo
dissolutamente. Agora, olha para cá, vamos refletir nessa primeira parte. E nessa família de um pai com 2 filhos. O que dá a entender é que esse filho mais moço, ele chegou a tomar uma atitude que não era uma atitude de uma pessoa equilibrada. Primeiro, a gente conhece essa história, já ouviu essa história muitas vezes, que a gente sabe que nessa época a herança, ela não poderia ser dada a não ser que o pai ou o responsável tivesse morrido. Então, a primeira atitude impensada, imatura, uma atitude de alguém que é inconsequente, a primeira atitude é do filho mais moço. E ele diz assim: olha, pai, dá-me a parte que me cabe. Ou seja, pai, eu não quero saber. Para mim, eu queria que você tivesse morto, porque o que me interessa nesse momento é o que você tem, e o que você tem é meu. Então dá o que você tem para mim, porque eu quero usufruir. Eu me sinto preso, eu me sinto uma pessoa como se eu quisesse exercer a minha liberdade e você não me dá a minha liberdade. Então a gente começa agora a idealizar ou mentalizar agora a característica dessa família, e a gente vê um pai que tem 2 filhos, o mais velho, porém nesse momento o texto se refere ao mais novo, e o mais novo pede então aquilo que lhe cabe de uma forma impensada, inconsequente. E a pergunta que eu faço para a igreja é: como nós podemos formar um filho com essa mentalidade? É possível um pai e uma mãe formar um filho que tenha uma mentalidade como uma mentalidade que tenha que seja imaturo, que tenha uma visão errada do mundo? Você sabe muito bem, porque a gente vive num mundo muito real e a gente vê isso constantemente, em que os filhos que são criados por pais que protegem demais os filhos, que exageram demais no cuidado, que exageram demais no carinho, que esbanjam um afeto demasiado, sem a disciplina, sem o autocontrole, sem a resiliência necessária, sem o momento de frustração para que ele saiba lidar com isso. E o pai esquece de tudo isso. Quando eu falo pai, eu estou envolvendo pai e mãe, mas quando se esquece de tudo isso e apenas só oferece o amor, e o amor que está na cabeça de um pai que oferece só amor é um amor corrompido, ou é uma visão distorcida do amor, porque o pai que ama, a mãe que ama, ele não quer ver o filho lá na frente vivendo uma vida dissoluta. O pai que ama, a mãe que ama, ele não quer criar o seu filho para que lá na frente ele possa se dar mal. Então, o pai e a mãe que ama demasiadamente, sem oferecer limites, sem oferecer momentos de frustração, sem oferecer um crescimento emocional para o seu filho, ele está preparando o seu filho para viver de forma imatura, ele está preparando o seu filho para viver, ou adquirir uma visão de mundo inadequada, em que ele vai chegar a essa conclusão e vai tomar atitudes impensadas. E quantos filhos e filhas a gente vê? Eu fico me perguntando: Senhor, aonde estamos? Porque na geração em que nós nos encontramos, crianças de 6 anos estão educando os pais. Eu fico impressionado como uma criança de 6 anos não consegue largar o celular enquanto a mãe dá comida na boca dele, de 6 anos. Uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, enquanto ele está sentado, a mãe muitas vezes está dando comida na boca dele e ele não larga o celular. É a mesma mãe que depois, quando o filho se chateia com alguma coisa, pelo envolvimento que ele tem com os joguinhos e algumas outras coisas, ele reflete todo aquele sentimento da mãe. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço uma criança de 6 anos, e a mãe acha que ama tanto o filho, que o filho nunca aprendeu a comer sozinho. A mãe acha que ama tanto o filho, que o filho não consegue tomar banho sozinho. E vocês podem achar: pastor, mas isso é um exagero. Não é exagero, irmãos. A realidade que nós estamos vivendo é muito parecida com situações como essa que eu estou contando para vocês. Os filhos muitas vezes estão recebendo dos pais aquilo que os pais não receberam quando eram crianças.
ou não tiveram quando era criança, e por isso eles se distorcem, sabiam? Os pais, muitas vezes, eles querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram, e até uma intenção boa, porém, a intenção de dar para os filhos aquilo que eles tiveram, termina que eles tiram dos filhos aquilo que fizeram os pais crescer. O fato de um pai, de uma mãe, dar tudo para seu filho, eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive, vai junto também, tudo o que você teve a oportunidade de crescer, e você deixa de dar para o seu filho. Aquilo que te ajudou a crescer, se você oferece tudo para o teu filho, vai fazer com que você não dê para ele as dificuldades, ou não permita com que ele passe algumas dificuldades. Eu estava dirigindo o carro, e eu me lembrei, eu tenho filho, tenho 2 filhos, né? Uma menina que está morando fora, a Gabriele, e tem o Josué também, que fez agora 18 anos e está aí na correria aí de encontrar um lugar na sociedade através da sua profissão e tudo. E então ele resolveu querer fazer medicina, e está sonhando em fazer curso de faculdade de medicina. E então ele está procurando faculdade em tudo quanto é lugar no Brasil que seja mais em conta, para que ele possa então fazer. E aí então eu estava dirigindo e eu me lembrei. No dia 18, ele pegou o ônibus e foi para Goiânia. Passou praticamente 2 dias viajando. Chegou em Goiânia, ficou na casa de alguém que ele nunca nem tinha visto. Chegou numa cidade que ele nunca nem tinha andado, e ficou na casa de alguém que ele nunca nem tinha visto. Teve que se adaptar à situação da família onde ele estava inserido ali. Teve que aprender a lidar com os relacionamentos e se ajustar naquele meio. Depois ele fez a prova, pegou o outro ônibus, foi para Brasília, teve que então se ajustar ali naquele meio, vai voltar agora para outra cidade e vai fazer outra prova. Todo esse percurso ele está fazendo, e passou pela minha cabeça. E eu peguei o celular e eu encostei o carro e gravei um áudio. E eu disse assim: pai, eu estava refletindo aqui numa coisa, e eu cheguei a uma conclusão que eu já sabia. E eu gravei o áudio e disse assim: eu parei o carro aqui só para te dizer que tu é fera, viu? Você é muito fera, porque você saiu no dia 18, passou 2 dias viajando, andou por lugares que você nunca andou, lidou com gente com quem você nunca tinha lidado, soube lidar com situações, parou, foi na rodoviária, comprou a passagem, entrou no ônibus, soube se cuidar, foi para uma família. E eu comecei a citar tudo isso que ele tinha passado, e que para um jovem muitas vezes eles não se apercebem. E aí eu disse para ele: olha, eu estou dizendo aqui que você é uma pessoa muito equilibrada. E eu comecei a falar os detalhes, e depois ele mandou uma mensagem dizendo assim: pai, muito obrigado, eu nunca tinha pensado dessa forma. O que a gente constrói? Como a gente está construindo nossos filhos? O objetivo da construção dos nossos filhos é para que eles lá fora, eles ainda precisem voltar para nossas casas ao ponto de não quererem sair mais? Vamos continuar então a história, que tem muita coisa para a gente falar. No versículo 14, o texto diz assim: depois de ter consumido tudo, pela inconsequência, pela imaturidade, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui vai uma outra lição para a nossa vida, e aqui a gente vê então uma transição frustrante na vida desse jovem. A primeira coisa é, ele pertencia a um grupo étnico, ele era judeu, pertencia a uma forma de religião, ele tinha a forma de religião dele, que o pai tinha ensinado para ele, e então ele se aparta agora da família dele, e pelo que o texto demonstra, ele se aparta da fé dele,
E ele então dissolve tudo, todos os bens que ele tinha possuído do pai, ele dissolve tudo, tanto daquela fé. Para quem está lá fora, é algo muito esquisito. O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é, se eu estou vivenciando no meio de um grupo religioso e de repente eu resolvo então, de alguma forma me afastar, para quem está lá fora, tem uma visão assim um pouco diferente. Eles não entendem. E eles ficam, mas não era aquela ou aquele rapaz que estava com a Bíblia? Ele começa agora a passar por uma situação meio que vexatória. Mas ainda assim ele continua nesse processo doloroso. Então, quando chega no versículo 16, diz assim: ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A conclusão que eu tiro aqui, irmãos, é que muitas vezes quando nós agimos, eu não vou agora diretamente aos que se afastaram, mas os que estão dentro, mas quando a gente que está dentro começa agora a agir como se fosse afastado, também dá um nó na cabeça das pessoas lá fora. Nós que estamos aqui dentro, muitas vezes temos atitudes que os nossos irmãos que se afastaram, talvez não tiveram. Há um comentário que diz que Deus se agrada mais daqueles que lidam com os seus sentimentos de forma verdadeira, do que com aqueles que encobrem. E o fato desse rapaz ter saído, demonstra que, de alguma forma, ele não tinha compreendido o conceito de pai. E às vezes é verdade. O pai que cria o seu filho e que dá tudo para ele, e que cerca ele de tudo, e que não deixa ele desenvolver nada, o filho adquire um conceito errado do pai. O filho adquire uma visão errada do pai. Por isso o filho não quis nem saber do pai. O filho disse assim: olha, eu não quero saber, eu quero que você me dê aquilo que me é de direito. Ele não quis saber se o pai dele estava vivo ou se estava morto. Ele simplesmente disse assim: olha, eu não quero saber, eu quero que você me dê o que é de direito. O filho foi criado, provavelmente nessa história, o filho foi criado com uma visão distorcida do amor do pai. Você sabia que muitas vezes nós entramos na nossa igreja, somos batizados e fazemos parte do povo adventista, mas muitas vezes nós criamos uma visão distorcida de Deus. Nós criamos uma visão distorcida de Deus e muitas vezes nos achamos que estamos presos. E olhamos para o mundo lá fora, achamos que as pessoas estão livres. Às vezes a gente está dentro da igreja, cantando hinos, se reunindo com os irmãos nas programações, mas às vezes a gente olha lá para fora e diz assim: a vida deles é melhor do que a minha. Eu quero dizer, se em algum momento passou isso pela tua mente, provavelmente a tua mente divagou e perdeu um pouquinho do que é realmente o amor do pai. Aquele menino que desejou comer alfarrobas que os porcos comiam, ele tinha uma visão distorcida do pai. Porém, as situações da vida faz com que muitas vezes a gente aprenda. E foi justamente o que aconteceu com ele aqui. Ele aprendeu. A situação foi traumática. A experiência que ele passou foi traumática. Porque no versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome. Aqui, queridos, a gente começa a perceber que a experiência estava traumática. O processo de separação estava sendo doloroso para aquele rapaz. E toda aquela situação que ele estava passando, estava fazendo com que ele pudesse refletir
como era bom estar na casa do Pai. Como era bom fazer parte daquele grupo. Como era bom estar ali naquele meio. Como era bom aprender aquilo que estava aprendendo do Pai todos os dias. E a conexão que eu faço com essa situação, com a nossa situação é, muitas vezes, quando nós estamos afastados da igreja, algumas situações lá fora, faz com que a gente pense, como era bom o tempo em que eu vivia no meio dos irmãos. Eu quero dizer para vocês por que eu digo isso. Irmãos, tudo o que eu sei em relação ao mundo, eu atribuo a essa convivência entre irmãos. Tudo que eu sei sobre casamento, eu atribuo a essa igreja. Tudo que eu sei sobre finanças, eu atribuo a essa igreja. Tudo que eu sei sobre educação de filhos, eu atribuo a essa igreja. Tudo que eu sei sobre comportamento nos negócios, comportamento nos relacionamentos lá fora, na vida social, tudo que eu sei da minha vida, hoje a minha cosmovisão, a visão de mundo que eu tenho, hoje a perspectiva de olhar que eu tenho do mundo, eu devo a essa igreja. E o meu desejo é nunca sair dela. Mas se um dia alguma coisa acontecer, ninguém sabe do futuro, mas que Deus nos proteja, mas se um dia sair, eu sempre vou dizer no meu coração, como é bom estar no meio deles, porque foi toda a minha vida, eu aprendi no meio da igreja. Queridos, esse rapaz, ele teve o privilégio de cair em si, e já uma frase que diz assim, que o melhor tombo é aquele que faz a gente cair em si mesmo. O melhor tombo é aquele que faz com que a gente se dê conta. Tem algumas pessoas que não aprendem em você falar para ela. Tem algumas pessoas que aprendem só com elas mesmas. Tem algumas pessoas que não aceitam conselhos, não aceitam opinião, não aceitam. E elas só aprendem com elas mesmas. Eu vou dizer uma coisa, muitas pessoas que são com essa característica, elas têm a tendência de sofrer mais. Porque a tendência é que ela só entenda e aprenda com as quedas que ele toma, ou que ela toma. Esse foi o caso desse jovem. Ele saiu de casa. Vocês acham que o pai não fez nada para que ele permanecesse em casa? Há uma frase que eu acho bem interessante, ela é tão simples, mas eu acho ela muito interessante, e é só assim: bem que a vovó disse. Bem que a vovó disse. Tão simples. Esse rapaz, eu não tenho dúvida, o texto, no versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morto de fome. A melhor coisa é a gente olhar para a gente e ver a necessidade de Deus. A melhor coisa é nós nos darmos conta e percebermos que nós carecemos do convívio entre os irmãos. Quantas pessoas que eu já conversei, que já fizeram parte desse convívio, e eles diziam: o melhor lugar é lá. Alguma coisa está me prendendo, mas o melhor lugar é lá. De alguma forma, esse jovem teve uma atitude, e aqui é onde está a diferença. A atitude faz a diferença em qualquer situação. E essa situação era justamente no momento em que ele caiu em si, ele sabia onde encontrar amparo. Mesmo que ele passasse vergonha, mesmo que ele passasse desprezo, corresse o risco de passar desprezo, mesmo que ele passasse vexame, mesmo que ele fizesse a família sofrer, mesmo que ele fizesse tudo isso, mas ele sabia que lá na casa do Pai, ele encontraria conforto. E ele se propôs a passar por cima de tudo isso. Ele se propôs a passar por cima do vexame.
ele se propôs a passar por cima da vergonha, ele se propôs a passar por cima da indiferença do irmão, ele se propôs a passar por cima até do possível desprezo do pai. Mas ele disse: não tem jeito, o único local que eu vou encontrar amparo, o único local que eu vou encontrar alimento, e para não deixar mais eles mais envergonhados, eu nem quero fazer parte da família, eu só quero fazer parte dos trabalhadores. A melhor situação é quando nós nos damos conta da situação em que nós nos encontramos. Isso aqui vale para tanta coisa, vale para casamento, vale para namoro, vale para relacionamento familiar, vale para relacionamento profissional, vale para tudo. A melhor coisa que nós podemos fazer é nos dar conta da situação em que nós estamos vivendo e perguntar a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Melhor do que perguntar para o Senhor é fazer como ele fez no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O reconhecimento, o pedido de perdão, o sentimento de indignação fez com que esse rapaz tivesse a atitude de dar o primeiro passo. E aqui é onde mora o grande abismo entre aquele que quer voltar e aquele que volta. Aquele que quer voltar faz como você fez, ele dá o primeiro passo. Aquele que quer voltar, ele dá-se conta da situação e ele permite com que o Espírito Santo molde e amoleça o nosso coração ao ponto da gente ouvir. E o ouvir que eu falo é justamente ter essa impressão: me deu uma vontade de ir para a igreja hoje, me deu uma vontade de ter novamente convívio com os irmãos, me deu uma vontade de ouvir músicas da igreja, me deu uma vontade de sentar naqueles bancos, me deu uma vontade de ouvir a pregação, me deu uma vontade de ouvir Deus. Esse é o mover de Deus na vida daquele que quer voltar. Por isso, foi isso, justamente isso que aquele jovem fez. Ele diz assim: olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aqui mostra a compaixão e o amor de um pai. Eu não sei quantos são pais aqui e quantos são mães. Eu acho que é uma grande maioria são pais e são mães. Mas outro dia eu vi alguém postando a foto do filho, e ele postava com uma alegria a foto do filho, dizendo que o filho estava completando 15 anos. E era um pai. E esse pai postou lá a foto do filho no Instagram, e ele contava da alegria, e ele contava da satisfação, ele contava de ter o filho dele completando 15 anos. E eu fiz um comentário. E eu disse: eu fiquei maravilhado ao ver o transbordar no seu coração do tanto de amor que você tem pelo seu filho e por sentir que ele é um presente de Deus. E eu coloquei depois: só um pai entende o coração e o amor de outro pai. Ele é uma pessoa, eu nunca nem imaginei que ele ia curtir, porque é uma pessoa de renome aí no mundo praticamente. Ele não só curtiu, como nunca nem me viu na vida, passou a me seguir. E aí no final, desculpa, ainda esqueci uma frasezinha, e aí botei o nome do filho dele, que ele botou lá no post, e botei o nome do filho e disse assim: agradeça e se orgulhe por ter o seu pai. Nossa, para mim, eu ficaria extremamente extasiado, alguém dizendo assim: olha, Josué, se orgulhe de ter o seu pai. Esse pai, ao ver o seu filho
errante, envergonhado, sujo. Ele não olhou para o filho e viu tudo isso. Ele olhou para o filho e viu a família que ele representava, que era a família do pai. Quando ele olhou para o filho, ele viu o amor que o pai há tanto tempo havia compartilhado na vida dele. E assim como o filho relevou a vergonha, desconsiderou a vergonha que poderia passar, desconsiderou a rejeição que poderia passar, desconsiderou a indiferença que poderia passar, tudo para voltar para a casa do pai. O pai deixou tudo quanto era politicamente correto para poder socorrer o filho. Para quem não sabe, nessa época havia um costume em que os pais, ou melhor, os adultos, jamais sairiam correndo. Por quê? Porque era meio vexatório. Primeiro que o tipo de roupa que eles usavam é diferente do nosso, né? Como se fosse um manto que ia até os pés. Segundo, para eles correrem, eles teriam que erguer aquele manto até a parte aqui da coxa para poder correr. Ou seja, ia mostrar parte do corpo deles. É como se eles mostrassem um pouco da nudez. E isso, perante a sociedade, era extremamente vergonhoso. E o texto bíblico disse assim: quando o pai viu de longe o filho chegar, ele saiu correndo. Isso significa dizer que ele ergueu a roupa dele e quebrou todos os preconceitos que a sociedade colocava para alguém que pudesse agir. Sabe por quê? Porque quem via lá longe não era qualquer pessoa, era o próprio filho. Um dia, alguém quebrou todos os protocolos. Um dia, alguém quebrou todos os preconceitos e paradigmas existentes nessa terra. E ele quebrou todos os sentimentos humanos, como o egoísmo, como a humilhação. Ele passou e se colocou acima de todas essas coisas, porque ele olhou para essa terra e ele viu alguém que ele amava tanto, que ele não quis saber do politicamente correto. Ele deixou o céu, veio a essa terra, sofreu, foi humilhado, foi esbofeteado, foi rejeitado. Mas isso era o preço que eu e você merecia. E ele resolveu receber tudo isso para ele, para que eu e você pudéssemos um dia retornar para a casa do Pai. Esse foi Jesus Cristo, o nosso Deus. E é esse Cristo que logo em breve virá e não tardará. E assim como esse pai correu em busca do seu filho, Cristo corre ainda em busca de você. A parábola, ela nos ajuda a entender claramente o desejo de um pai em ver o seu filho voltar. A parábola relata o cuidado e o zelo que o pai tem pelo filho, embora o filho tenha andado por todos os caminhos. O pai ainda é capaz de correr. Assim como Cristo veio aqui a esse mundo, toda a Bíblia relata a história de Cristo, relata o sofrimento de Cristo, relata o amor de Cristo. E assim como relata a vinda de Cristo, ela relata também a volta dele, porque ele vem mais uma vez quebrar todos os protocolos dessa sociedade, porque ele tem alguém que ele ama aqui nessa terra, e esse alguém é você e sou eu, somos nós. Que a gente possa se sentir no meio da nossa família, que a gente possa se sentir que temos um pai, que ele vai em busca de todas as situações, e de todos os meios, e de todas as formas, para te buscar, para fazer com que você volte ao lar. Nesse momento a gente vai ter uma música especial,
E que essa música, ao você ouvir a letra dessa música, você possa sentir o desejo de voltar para o lar. Você possa sentir o desejo de voltar para a casa do Senhor, porque aqui é o seu lugar. Eu sei que posso estar falando nessa manhã para alguém que por uma situação ou outra, mesmo dentro da igreja, se afastou. Eu sei que eu posso estar falando para alguém que estava um dia conosco e por uma situação ou outra se afastou. Mas eu quero dizer uma coisa: embora tudo isso possa ter acontecido, Deus não se afastou de você e ainda continua de braços abertos, aguardando você voltar.
Santo Deus, Pai querido, muito obrigado por esse convite, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra, em todas as palavras, em toda letra, em todo o escrito da Tua palavra, nós podemos entender que se resume em dizer: meu filho, vem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a todos os momentos. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza plena da Tua companhia, do Teu cuidado, em fazer com que toda hora, todos os momentos, a nossa mente se volte para o Senhor. E aqui, meu Deus, viemos aqui adorar ao Senhor. E temos amigos e irmãos que vieram e que, por alguma situação, poderiam estar longe, mas eles escutaram, Pai. Antes de ouvir essa música, eles escutaram o Espírito Santo dizendo: meu filho, vem. Por isso, Pai, que o Senhor os abençoe e que o Senhor os guarde. Pai, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um deles. E que o Senhor possa dar a paz a cada um deles. E a nós que estamos aqui, nos ajuda a sermos refletores, para que eles possam ser atraídos pela Tua palavra. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe e que todos se sintam bem e tenham um ótimo almoço e uma boa tarde.